Aleluia, glória a Deus. Curva a sua cabeça, mesmo sentado, não precisa levantar, não? Curva a sua cabeça, vamos agradecer mais. Existe algo que o Senhor quer falar ao seu coração nessa noite. Então, quanto mais você aquietar, mais abertura você dá para que Ele ministre ao seu coração. Pai, nós te agradecemos por todas as coisas aqui nessa noite. Nas coisas mais simples aqui, meu Senhor, o Senhor nos ensina, o Senhor nos desperta, o Senhor ativa coisas que nós podemos reconhecer que até mesmo aquilo que é morto num ambiente como esse, até mesmo aquilo que já havia morrido, o Senhor traz à vida coisas dentro de nós. E que assim seja, desde o momento que aqui entramos ao nós sairmos desse lugar, que possamos levar algo do Senhor, e nós temos certeza que sim. Então desde já nós queremos dar graças ao Senhor, por cada pessoa que aqui está, por cada pessoa que nos assiste nessa hora, independente do tempo em que, ou da época, a data que essa pessoa assistir essa ministração. Fale aos nossos corações, Senhor. Ministra ao nosso coração aquilo que está no teu coração. E nós temos todo o cuidado de dar ao Senhor toda a glória e todo o louvor, toda a honra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje pela manhã eu liguei para o meu pai e eu estava dizendo para ele: o maior presente que um pai pode dar para um filho, o Senhor deu para mim. O Senhor deu Jesus para mim. Não existe nada que supere isso, e eu louvando a Deus pela vida dele, por ter me apresentado esse tão maravilhoso presente, que revolucionou minha vida, que deu um sentido para mim, que me mostrou algo que vale a pena viver, e não só a viver, mas também a morrer. E ali, sentado agora, conversando aqui com a pastora, observando cada criança apresentando aqui, e ouso você querer comentar de alguma que não apresentou direito para os pais, viu? Que foi tudo lindo, foi tudo perfeito, foi tudo maravilhoso, não teve nada errado aqui, estava tudo certo. Os pais concordam comigo, sim ou não? Tudo perfeito. E a gente conversando ali sobre isso. Se os pais entendessem que essa função de encaminhar os seus filhos para Deus, se eles conseguirem isso, se eles fizerem isso, eles já cumpriram com o seu objetivo como pai e mãe. Se todo pai e mãe entender isso, você percebe que na maioria das vezes, quando um casal que não tem filhos ainda, você chega para esse casal e pergunta assim: olha, já não está no tempo de vocês terem filhos? Qual é a primeira coisa que as pessoas falam? A primeira coisa que as pessoas pensam? Na condição financeira, no dinheiro. Olha, a gente precisa trabalhar um pouco mais, a gente precisa dar mais uma estruturada na nossa vida para a gente poder gerar filhos. 99% das pessoas, elas dizem isso. Quando elas pensam em gerar filhos, elas pensam sempre na condição financeira. Eu confesso para você que eu quero muito encontrar com pessoas que, quando a gente perguntar assim, dizer: olha, vocês, não está na hora de vocês gerar filhos, né, que vão glorificar a Deus, vocês vão poder transferir a riqueza de Deus que há em vocês. Eu quero muito ouvir de pais dizendo assim: pastor, nós ainda não estamos em condição espiritual para gerarmos filhos, porque a gente entende que nós precisamos estarmos numa posição em Deus para a gente poder enriquecer os nossos filhos com aquilo que vem de Deus. Esse é o sentido certo para um homem e uma mulher decidir gerar filhos. Se você entende que
É isso que queima no seu coração. Você quer transferir o amor de Deus que você recebeu. Você quer semear o temor de Deus no coração dos seus filhos. Você quer ensinar os seus filhos a amar o Senhor, a adorar a Deus. Uma geração alinhada com Deus. Então, você está pronto para ver a sua família crescer, para ver a sua família aumentar. Porque se a presença de Deus for real na sua casa, não vai faltar nada para vocês. Não vai faltar absolutamente nada para vocês. Esse é o principal. Nós andamos com Deus e nós queremos gerar filhos que também vão andar com o Senhor, como nós andamos. Esse é o ponto principal. Amém? Então, se você cumprir com esse objetivo, você como pai, como mãe, você plantar temor de Deus no coração dos seus filhos, as más influências desse mundo não vão encontrar o caminho do coração deles. Nesse tempo em que se ensina tanto sobre o eu, você vai dar um entendimento completamente diferente aos seus filhos, que não é você, não é ele, mas o Senhor é o centro das nossas vidas. O Senhor. Não é importante se eu considero se estou feliz ou não. O importante é eu entender que eu e a minha casa estamos alegrando a Deus, estamos alegrando o Senhor, e isso se estende a todas as áreas da sua vida também. Isso reflete tudo que você provoca no coração de Deus. A nossa vida é como um espelho desse aqui. Tudo que nós provocamos, que toca o coração de Deus, isso reflete em nós também. Isso reflete em nós também e acaba influenciando outras pessoas. Que você influencie muitas pessoas positivamente em nome de Jesus. Amém? Nesses anos acompanhando família, quantas pessoas a gente já conversou, já acompanhou, que elas diziam assim: pastor, já faz muitos anos já do meu avô, do meu pai, agora comigo, e eu estou vendo isso se transferindo para os meus filhos. A mesma realidade. O que eu vi o meu avô sofrendo, eu estou vendo agora isso transferir lá na ponta para os meus filhos também. Eu também passei as mesmas coisas. Quantas pessoas ao longo desses anos a gente conversou, que sabe aquela brincadeira do dominó, que a gente vai colocando um em pezinho assim na frente do outro, e às vezes a gente faz até um caminho, e quando você termina toda aquela brincadeira ali, o legal é o final, né? A gente constrói para derrubar tudo, e você toca na primeira peça, e aquele efeito dominó ali vai até a última peça, derruba até a última peça. Existem muitas pessoas que de geração em geração, isso é geracional, vem repetindo o mesmo ciclo, vem repetindo a mesma condição de vida. De geração em geração, nada novo acontece, nada diferente da parte de Deus acontece. Não existe nenhuma manifestação agressiva de Deus, generosa de Deus, poderosa de Deus, porque de geração em geração é uma mesmice, não tem diferença nenhuma. Então esse efeito dominó negativo tem sido a realidade de muitas famílias, de geração em geração a mesma coisa. Mas sabe o que alegra o meu coração? É saber que a partir de você, uma nova história pode ser escrita. Eu disse que a partir de você, uma nova história pode ser escrita. E isso precisa gerar esperança em nós. Isso precisa alegrar o nosso coração de saber que o que eu faço não reflete apenas na minha vida, mas vai tocar as minhas gerações futuras. O que eu faço não vai apenas refletir na minha vida, na minha própria vida, mas a minha geração, as minhas gerações. Eu vou estar preparando um caminho para que as minhas gerações vivam uma realidade diferente. Eu quero ler um versículo com você. Abra sua Bíblia comigo. Tem gente animada com Jesus aí? Não? Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo, Salmo capítulo 37.
A hora que você achar o Salmo 137, você marca aí. Vamos começar pelo 112, é melhor. Salmo 112 é melhor. Salmo 112, versículo 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado, bem-sucedido o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Olha o que diz, que o homem que teme a Deus e tem prazer nos seus mandamentos, está falando de obediência, de obedecer a Deus. O homem que teme e obedece a Deus, existe uma consequência positiva. Sabe o que eu vejo nisso aqui? Se eu reconheço que de geração em geração, ou seja, uma condição geracional, desde um tempo para cá, as coisas têm se repetido de uma forma, de um efeito dominó negativo. Quando a gente vem para Deus, a gente tem a oportunidade de reverter isso em um efeito dominó agora positivo. A partir de você, uma nova condição. Ele está dizendo aqui que bem-aventurado é o homem que teme a Deus. Bem-aventurado é o homem que obedece a Deus, porque, como nós falamos, não só você, mas a sua geração será tocada. Olha o exemplo de Moisés. Moisés, Deus levantou como um libertador de Israel. Mais de 4 milhões de pessoas foram libertas por causa de um homem, por causa do coração de um homem com Deus. A vida de um homem entregue a Deus, mais de 4 milhões de pessoas foram libertas. E o interessante é que Moisés, ele não entrou na terra prometida. Deus o levou num alto monte, fez com que ele enxergasse a terra prometida, mas ele não entrou ali. Mas os seus filhos entraram, a sua geração entrou. Aquele povo que Moisés foi usado por Deus para libertar, aquele povo entrou. Então, a gente como pais, a gente precisa ser muito consciente de que coisas que a gente semeia hoje, não vão ser nós quem vamos colher, vão ser as nossas gerações. Eu sou consciente disso. É por isso que você como pai, você como mãe, não permita nunca a ansiedade, não permita nunca a dúvida guerrear com Deus no seu coração, para tentar mostrar, convencer você que não vale a pena você caminhar com Deus, porque afinal você está fazendo tanto e não está colhendo resultado, você não está vendo resultado. Lembra sempre dessa palavra: o que eu semeio não reflete apenas na minha vida, o que eu semeio vai refletir nas minhas gerações, no meu futuro, na minha geração futura isso vai refletir. Eu sou muito consciente disso. Cada oportunidade que eu tenho de semear, seja o que for, quando eu semeio do meu tempo no reino de Deus, quando eu semeio das minhas finanças no reino de Deus, estou te contando um testemunho meu. Quando eu decidi que eu ia gastar a minha saúde para ensinar pessoas a andarem com Deus, quando nós decidimos tudo isso, eu sei que um plantio ao longo desses anos está sendo feito. Mas eu tenho consciência, cada oportunidade que eu tenho de plantar, que muito do que eu tenho plantado, eu não vou colher, mas as minhas gerações vão. As suas gerações vão colher. Eu disse que as suas gerações vão colher o que você tem plantado. Então, se as nossas gerações elas vão colher o que nós temos plantado, isso faz com que a gente precisa prestar mais atenção naquilo que a gente tem semeado, prestar mais atenção na nossa caminhada com Deus, que verdadeiramente nós sejamos encontrados pessoas alinhadas com Deus, verdadeiramente. Ontem eu conversava com uma pessoa e estava falando sobre quando Deus abençoa alguém. Quando Deus, Ele abençoa alguém, quando, sabe aquela condição da pessoa que durante um tempo ela permaneceu posicionada em Deus, firmada em Deus, mesmo sendo lançado
na fornalha do fogo ardente, mesmo sendo lançado nas covas dos leões da vida, sabe? Tendo o direito de desistir, tendo o direito de desanimar, e ainda assim aquela pessoa permanece firme. Daqui a pouco há um divisor de águas, uma realidade de Deus começa a se manifestar, e conversando com essa pessoa, ela diz: pastor, eu estou assustada, eu estou assustada com tudo que Deus está fazendo. E eu disse para essa pessoa assim: quando você decidiu vir embora aqui para a Primavera, qual foi o seu objetivo de vir para cá? Não foram as coisas espirituais? Vocês não vieram aqui para ganhar dinheiro, para cá, embora, para ganhar dinheiro. Vocês vieram para cá por causa de uma vida com Deus, de uma oportunidade única que vocês enxergaram para uma vida com Deus. Aí eu disse para essa pessoa assim: agora vamos observar na palavra se o que Jesus prometeu tem se cumprido na vida de vocês. Jesus disse que se você buscar o reino dele e a justiça dele em primeiro lugar, todas as demais coisas seriam acrescentadas. Tem sido acrescentada ou não na sua vida? E essa pessoa disse para mim assim: mesmo que ao longo desses anos eu não tenho sido fiel como eu deveria, Deus tem acrescentado. E se nós nos posicionarmos e formos fiéis como o Senhor deseja que sejamos, que proporção nós podemos viver de Deus? Que proporção você e a sua casa pode viver de Deus? Qual é a realidade, o que você vai poder contar dos feitos de Deus, tanto por dentro quanto por fora de você? Se apesar das nossas falhas, se apesar de nós, o Senhor tem feito tantas maravilhas, mas aqui diz que o homem que teme ao Senhor e obedece os seus mandamentos, ou seja, quando a Bíblia diz que tem grande prazer nos seus mandamentos, está falando de uma pessoa que o Espírito Santo, através dessas palavras, possa causar algo dentro de você que você nunca sentiu ouvindo uma palavra, com relação a você e a sua casa, com relação a realidade do que Deus pode, do que Deus tem para manifestar na sua vida, na sua família. Que isso cause algo dentro de você, sabe, um desconforto, Deus para você. Sabe, aquela condição assim que infelizmente muitos se contentam. Tem uma fonte inesgotável aqui que jorra vida, jorra água viva o tempo todo, e eu me contento em chegar ali com o meu pequeno copinho, de domingo a domingo, e eu encho aquele copinho, talvez pela metade, ou talvez cheio, e eu me contento com aquele copo. Você sabe por que muitas vezes a gente se contenta com algumas gotas da chuva do que Deus tem para nós? Que a gente se contenta apenas com algumas gotas dessa chuva? Porque nós não entendemos de fato que existe uma fonte inesgotável jorrando em todo o tempo para nós. Porque o dia que uma pessoa entender, o dia que um homem entende que Deus é uma fonte inesgotável, Deus não vai ser mais para de vez em quando, queridos. Deus não vai ser mais quando dá certo. Deus vai ser para quando dá certo, para quando não dá certo também. Deus vai ser quando eu estou entusiasmado a andar com Ele, e também vai ser nos momentos, sabe aquele momento assim, que a gente sente que precisa prosseguir, mas você vai no arrasto, sua carne não quer vir, sua carne está teimosa, sua carne está ferida com alguma situação, está frustrada com alguma coisa que ela esperava acontecer, mas você sabe, nem que seja de arrasto, você vai, porque você entendeu. Você entendeu? Ele é uma fonte inesgotável. Eu preciso beber dele, eu preciso transbordar dele, porque encher apenas não é suficiente. Se você entende que algo de Deus é transferido de geração em geração, apenas ser cheio não é suficiente. Se você entende que Deus te levantou para ser um transferidor do amor dele, você precisa mais do que encher, você precisa transbordar de Deus na sua vida. Porque quando você transborda de Deus na sua vida, tudo que está à sua volta é poderosamente tocado por Ele.
poderosamente tocado por Ele. Hoje, em nome de Jesus, a partir de você uma nova história começa a ser escrita. A partir de você uma outra história vai ser contada. Não vai ser mais de um passado que você pode contar desde algumas gerações para trás. Casou, separou, casou, separou, casou, separou. Filho. Avós que feriram os pais, pais que feriram os filhos, avós traumatizados, filhos bloqueados, netos traumatizados. Não é mais essa realidade, porque a partir de você um novo ciclo se iniciou. Agora, o que será contado a partir de você é sobre a vida. Seja contado sobre a vida dele, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então dá uma salva de palmas ao Senhor, daquela bem forte, forte. Olha o versículo 2, Salmo 112, 2. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. A geração do justo será abençoada. Se nessa noite eu estiver pregando para justos aqui, não segundo os seus olhos, mas eu estiver pregando para justos aqui segundo os olhos de Deus, e a Bíblia diz que o justo é aquele que pratica a justiça, justo é aquele que obedece a Deus. Se nessa noite eu estiver pregando, eu creio de todo o meu coração que sim, para justos nesse lugar, a sua geração é abençoada, a sua geração é poderosa. Diga comigo, a minha geração, ela não será abençoada. A minha geração já é abençoada. Já é abençoada. Eu vi em cima dessa plataforma aqui hoje uma geração que já é poderosa na terra. Eu vi em cima dessa plataforma aqui hoje uma geração que já é abençoada poderosamente por Deus. Poderosamente por Deus. A nossa geração sempre lembra disso. Sabe o que a gente precisa entender? O que os seus pais sofreram, que não sofra você. O que sofreu você, que não sofra os seus filhos. Mas na maioria das vezes, a gente pega uma palavra como essa e a gente reflete apenas para o material. O que eu não tive, vou dar para os meus filhos. E muitas vezes ensina o filho sempre a ouvir sim, 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 sim a vida toda. E quando depois que ele cresce, que chega o momento dele começar a ter que ouvir os seus próprios nãos, ele não vai suportar, porque ele não aprendeu a ouvir não. Ele não foi ensinado a ouvir não. E é muito melhor nós que amamos ensinar os nossos filhos sobre o não, ter o equilíbrio. O que a gente vê no passado, sabe o que eu vejo dos pais, os antigos? Na sua grande maioria foram extremistas na questão da punição, da disciplina, sim ou não? Os antigos, em sua grande maioria, a realidade deles era de muita disciplina, mas de pouco afeto. A gente ouve realidade, eu vivi isso, a pastora viveu isso, até os meus 18 anos, de não ouvir do meu pai que ele me amava. Nunca tinha ouvido isso dele. Ouvi depois que nós nos convertemos, que Deus pegou o meu pai e virou ele de cabeça para cima, porque de cabeça para baixo a gente anda é sem Jesus. Esse extremo, disciplina. E hoje a nossa geração está vivendo o outro extremo. Qual é o outro extremo? Aonde a gente diz que pode tudo. E quando a gente lembra lá, a gente pensa assim: eu não posso fazer como foi lá comigo, então aqui eu vou entregar tudo, eu vou dar tudo
que eu não tive, vou entregar para os meus filhos. E sabe o que acontece? Continua desequilibrado do mesmo jeito. A única coisa é que saiu da ponta da gangorra e foi para outra ponta. É só essa a diferença. Por causa da ausência, hoje os pais se esforçam para dar tudo. Da ausência, da presença, se esforçam para presentear, para dar de tudo. Então acaba vivendo da mesma forma no desequilíbrio. E como homens de Deus, mulheres de Deus, que nós carregamos a sabedoria de Deus, a gente precisa trazer isso para o equilíbrio. Porque o amor, ele não só é manifesto apenas quando se diz sim, mas principalmente quando se diz não. E nós vivemos numa época que pouco se fala não para os filhos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Agora nós vamos terminar aqui em Salmo 37. Agora sim é o 37. Você vai aprender como é que quebra um ciclo de um efeito dominó negativo. Salmo capítulo 37. Como é que quebra esse ciclo e começa um ciclo positivo na sua vida? Salmos capítulo 37, versículo 5. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. É assim que se quebra um ciclo negativo, com uma verdadeira entrega, com a entrega de todo o coração. É assim que se entrega. Porque se você não entregar, quando você lembrar dessa palavra, que você tiver que ter afeto, aquela parte de abraçar, de dizer que ama, de estar presente, você vai pensar assim: o meu pai não me deu amor, o meu pai nunca me abraçou, eu também não sei abraçar meus filhos, o meu pai nunca me disse que me amava, eu também não sei amar. Se não tiver uma entrega verdadeira para que Deus remova isso, quebra esse ciclo dentro da gente, sempre a gente vai ficar achando desculpa para dizer: olha, eu não dou porque eu não tive, eu não faço porque eu não tive isso. Mas se a gente entrega o caminho ao Senhor, é uma entrega verdadeira. Você sabe por que pessoas que ninguém acreditava que elas pudessem mudar, quando elas vêm para Deus, elas mudam? Porque quando a gente vem para Deus, a gente ganha um pai como presente. Pessoas desconfiguradas na sua identidade hoje. Se você for buscar a raiz, o motivo pelo qual as pessoas vivem fora do plano original de Deus, e muitas vezes acreditando que o jeito delas viverem está correto. Muitas vezes elas têm uma crença firme dentro delas de que a forma que elas vivem está tudo certo e Deus aprova isso, está tudo correto. Sabe por quê? Porque o pai, a ausência do pai deu a brecha para que isso acontecesse. Por isso que nós, os homens, agora falar com os homens em específico, por isso que nós, os homens, somos os sacerdotes da nossa casa. Existe uma autoridade, em se tratando dos dias dos pais hoje, só abrir um parênteses para os pais aqui. Existe uma autoridade sobre nós como sacerdote da nossa casa. Se você entender a autoridade que você tem, para fechar brechas que talvez poderia ser uma tragédia para os seus filhos no futuro, poderia ser uma destruição para os seus filhos no futuro, a partir de hoje você se posicionaria muito mais, porque a ausência de um pai que não marcou a vida dos seus filhos abre brecha para que eles vivam totalmente fora do desenho original de Deus para eles. E se o pai não fizer isso, sabe o que acontece? A rede social faz. As influências hoje não falta, em todos os sentidos que você procurar, é influência de todos os lados, o tempo inteiro ministrando na vida dos nossos filhos. Às vezes a gente pergunta de uma criança, fala: ah não, meu filho está lá no quarto quietinho, não me dá problema. Mas a gente nem imagina que de repente o inferno está entrando pela tela de um telefone, de um tablet, de um computador, e a gente nem percebe. Má influência, coisas para corromper
a verdade de Deus no coração deles, para depois não deixar nem com que a verdade entre no coração deles, porque o engano já estabeleceu a sua própria verdade, e eles não vão aceitar a verdade de Deus, até que o sacerdote, até que um pai e uma mãe que decidiu transbordar de Deus se levante nessa casa, e tudo à sua volta possa ser tocado. Mas é por aqui que começa. Não começa com você tentando corrigir lá, não começa com você tentando acertar ali, começa com a gente deixando Deus organizar as coisas aqui, ó. E como é que Deus organiza aqui? Como é que Deus vai poder tocar no nosso orgulho? Como é que Deus vai poder tocar na nossa vida religiosa, superficial, se a gente não tiver decidido a deixar com que Ele remova, mova, organize e edifique as coisas dentro de nós? Quando Deus tocar em alguns pontos da nossa vida, a gente não vai aceitar. E sabe o que acontece? Nesse lugar, a gente não vai passar de um bom evangélico. E o diabo gosta muito dos bons evangélicos, porque eles têm a aparência que são, mas eles não são. Eles têm a aparência que têm, mas eles não têm. Quando procura neles a fé que eles achavam que tinham, que eles professavam dizer que tinham, na hora da pressão, na hora dos extremos da vida, a verdadeira fé não é encontrada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele, confia nele, e Ele algumas coisas fará. É assim que está na sua Bíblia? E Ele o quê? Enche a sua boca e fala, porque isso é de Deus para a sua vida. E Ele o quê? Ele tudo fará, tudo fará. Se coloca de pé. Coloca a mão no seu coração. Você pai, você mãe, você homem, mulher, nesse lugar. O Espírito Santo está abrindo os olhos de pessoas aqui, os olhos do Espírito de pessoas aqui nessa noite. Pessoas estão enxergando a dimensão do que Deus tem para fazer a partir de você, de uma forma como ainda não tinham visto. Olhos de pessoas estão se abrindo aqui nessa noite. Existe uma glória de Deus tão real, tão pesada, tão carregada nesse lugar. E essa glória, quando ela vem, eu sei muito bem para quê. Para quebrar um velho ciclo, para quebrar situações de cadeias, de coisas que nos prendem na vida de mesmice, e estabelece um novo tempo. Estabelece um novo tempo. O Senhor diz que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E por que é assim? Porque Deus é justo. O que o homem planta, o homem colhe. E muitas vezes, lembre-se disso, não só o que é bom você planta e os seus filhos colhem, mas o que também não presta, o que também não é bom, você planta e muitas vezes os seus filhos vão colher e não é você. Mas Ele diz que até 1000 gerações, por sua misericórdia, por sua bondade, Ele toca a geração do justo. Até 1000 gerações. A bondade de Deus. Quando eu falo uma palavra como essa, eu posso entender que a bondade de Deus, ela é mais poderosa, ela é mais forte do que qualquer ação do mal contra a sua vida, contra a sua casa. A benevolência do Senhor, a bondade do Senhor, que você e a sua casa tenham muito para contar sobre a bondade do Senhor. Que você, homem que teme a Deus, que você, mulher que carrega temor de Deus no seu coração, que você possa se alegrar em ver os seus filhos vivendo a mesma coisa, ainda que no primeiro momento seja tão desafiador, mas nós não olhamos para o momento, nós semeamos apenas, nós plantamos e Deus dá o crescimento. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento.
O pai planta, a mãe planta, mas é Deus quem dá o crescimento. Você semeia e você dá as costas para a semente, e daqui a pouco você vê ela germinar. Daqui a pouco você começa a ver essa semente se transformando em uma árvore e dando muitos frutos, porque você tão somente decidiu temer ao Senhor e obedecer a Ele. Temer ao Senhor e obedecer a Ele. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Vai dizendo aí no seu lugar. Se você recebe essa palavra e é sincero do seu coração, diga isso. É você e Deus agora. Esquece que você está num ambiente coletivo. É você e o Senhor agora. Você entendeu a dimensão do que Deus colocou sobre a sua vida. Os filhos são herança do Senhor. Se o Senhor confiou filhos a nós, é porque nós temos a oportunidade, a responsabilidade de devolvê-los a Deus. E é impossível devolver um filho a Deus se não semearmos o temor de Deus no coração deles. Nesse lugar o Senhor está levantando homens e mulheres que vão semear e vão ensinar os seus filhos a temerem a Deus. O Senhor está levantando homens e mulheres nesse lugar que vão ensinar os seus filhos a amarem a Deus, que vão ensinar os seus filhos a adorarem a Deus acima de toda e qualquer adversidade. Eles nunca vão se dobrar diante de problema algum. Eles nunca vão se dobrar diante de tribulação alguma, porque eles viram o pai e a mãe deles de pé diante de toda adversidade, porque os pais decidiram estar prostrados diante do Senhor. E por toda a sua vida foi isso que eles viram: um pai e uma mãe. E ainda que seja por enquanto apenas o pai, ainda que seja por um momento apenas a mãe, faça a sua função e permita com que os seus filhos deem notícia de você, dobrado diante de Deus, confiando nele e não negando a sua fé, não negociando a sua fé. Tenha certeza de uma coisa, pais: vocês escolherão na vida dos filhos de vocês. A geração do justo é poderosa na terra. Ele é bom. Ele é bom e nós vamos cantar. Ele é bom e nós vamos cantar. Nós temos um bom pai. Nós vamos cantar a sua bondade. Sim, nós cantamos. Meu pai é bom. Sim, o Senhor é bom. Meu pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu pai é bom. Meu pai Ele é bom. Ele é bom. Meu pai é bom. Sim, Ele é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu pai é bom. Meu pai é bom. Meu pai é bom. Sim, Ele é bom. O seu pai é bom. Ele é bom. Eu quero render louvores ao Senhor por cada pessoa nesse lugar. Eu quero te agradecer por cada pessoa nesse lugar. Há uma unção de Deus liberada em sua direção agora mesmo, que levanta você com capacidade, com sabedoria, para fazer a diferença e marcar a sua geração de forma positiva. Que tenhamos para contar de um efeito dominó mais positivo e não mais negativo. Positivo.
Em nome de Jesus. Que haja uma explosão de temor no seu coração, Pai. Que haja um temor no seu coração, você homem, você mulher que aqui está. Porque tudo que Deus tem para fazer através de você, seja em que área for da sua vida, primeiro, Ele precisa começar com você. Que haja uma explosão de temor de Deus no teu coração agora mesmo. Que haja uma explosão de temor agora mesmo, invadindo toda a sua consciência. Em nome de Jesus. Que um despertar de fome por mais de Deus inunde o seu ser agora mesmo. Fome por mais de Deus. Fome em conhecer esse Pai que é bom. Que isso possa gerar interesse em alguém, e eu tenho certeza que sim. Se está dizendo que o Senhor é bom, eu quero conhecer a sua bondade. Se está dizendo que o Senhor é um bom Pai, eu quero conhecer o Senhor como um bom Pai. Revela-te a mim, Pai. Revela-te a mim. Prepare-se para conhecer. Prepare-se para ser marcado, para ser impactado. Prepare-se para transbordar de um Pai com P maiúsculo. O que o seu pai não te deu, o que os seus pais não te deram, esse Pai com P maiúsculo toma o seu ser agora em nome de Jesus e derrama vida sobre você. Todos os lugares, até os mais escuros, a luz de Deus brilha em você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba. Receba em nome de Jesus. Sim, receba em nome de Jesus. Receba sabedoria. Receba força em nome de Jesus. Que se destrave a autoridade de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele é pai de órfãos. E seu banquete está posto para. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Adore o seu Pai porque Ele é bom. Adore o seu Pai porque Ele é bom. Nós temos motivo para adorá-lo. Adore a Ele, adore, adore, adore. Adore o seu Pai. Ele é bom. Ele é bom. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. Vem com sua glória. Sim, vem, Senhor. Vem, Senhor, nós queremos mais. O teu fogo. Vem, Senhor, nós queremos mais. Nós sabemos que existe mais. Vem com sua glória. Vem, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos mais. Derrama o teu fogo. Sim, Senhor. E vem com tua glória. Derrama o teu fogo. Sim, vem, Senhor, nós queremos mais. Com Vem. tua glória. Vem, 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 vem. Queremos mais, Deus. Sim.
ao Senhor. Nós, como povo de Deus, nós decidimos cantar que o nosso Pai é bom. Diga comigo, eu decido cantar que o meu Pai é bom. Como Apocalipse diz, pôs um novo cântico nos nossos lábios. Nós contávamos derrota, nós contávamos frustração, nós contávamos não tem jeito, nós contávamos eu não sei se vai ser não, nós contávamos uma vida mais ou menos com Deus, mas agora não, nós cantamos agora, pôs um novo cântico nos nossos lábios. Nós vamos cantar que o nosso Pai é bom. Amém? Amém. Você que já está participando conosco nas quartas-feiras,